Pessoal, tudo bom? Vamos falar de soluções de EDOs de forma numérica. Vamos falar do método de Euler. Lembrando que uma EDO, ela é basicamente uma equação diferencial ordinária, ou seja, uma equação que você tem diferenciais. Diferenciais vêm lá das derivadas. E a solução dela é uma função, ou uma família de funções, como está aqui representado. Vou dar um exemplo aqui de uma solução analítica de uma função, de um EDO, por exemplo. Você tem um EDO desse tipo, y', que é a derivada de y igual a x. Ou seja, dy dx é igual a x. Desenvolvendo, você tem que dy é igual a x dx. O dy é diferencial de y, dx é diferencial de x. Para resolver isso, eu uso a integral, que é a antiderivada. Então, a antiderivada de dy é y, e a antiderivada de x dx é x ao quadrado sobre 2 mais c. Esse c, por exemplo, vai determinar essa família de funções que está aqui. Ó. A depender do valor de c, você tem uma família de soluções do EDO. Então, essa solução que eu fiz com vocês aqui é uma solução analítica, a integral é de fácil resolução, você tem uma tabela de imediatas, mas tem casos que não é tão simples. Então, resolver a EDO é complicado, e aí a solução numérica pode ser bastante útil. Inclusive, a solução numérica ela vai seguir essa estrutura, né, de um método em que você vai trabalhar um subintervalo, como está aqui escrito, né? Você vai trabalhar. Primeiro tem que ser um PVI, um problema de valor inicial. Você vai ter sua equação diferencial e a condição inicial. E você vai tomar subintervalos N de uma malha de A a B com N maior ou igual a 1, ok? Aí você vai obter o quê? Um XI, que vai ser um X0 mais I vezes H. H é quem? O passo que você vai fazer. Exatamente. A sua malha dividido pelo número de subintervalos. O I tem que ser o número natural, né? E XI tem que pertencer ao intervalo que você está trabalhando. Então, esse conjunto, né, de valores, x0, x1, x2, xn, vai determinar uma rede, uma malha que você vai gerar as suas soluções numéricas. Ela é uma função linear por partes. Então, ao final, você vai ter, né, uma solução numérica para um problema de valor inicial, usando uma técnica numérica. Lembrando que a técnica numérica ele busca encontrar esses valores da solução, né, através de aproximações. Aqui a gente destaca o PVI, né, que é um problema de valor inicial. Então, basicamente, você vai determinar a solução de um EDO fazendo aproximações sucessivas, né, para Y. Você vai trabalhar com aproximações. Você vai calcular um y mais 1, e para isso você usa o valor anterior. Por isso que a gente vai trabalhar aqui com o chamado método de passo 1, o passo simples. Porém, existem também métodos de passo múltiplo. Ok? Bom, vamos usar a notação para y até n. No caso, para as aproximações, vamos usar a notação muito similar à da solução exata. Bom, aí vem o método que nós propomos nessa aula, que é trabalhar o método de Euler. Euler trabalha com a questão da ideia da reta, a ideia de você fazer retas até, vamos dizer assim, traçar a sua função até chegar no valor da sua solução. Então, olha aqui, o que o Euler propõe? Ele trabalha com a ideia de que, primeiro, que você tem aqui a sua
curva, né? Você vai ter um valor inicial, né, que é o nosso PVI. Então, aqui está o nosso PVI. Você tem uma equação diferencial, que vai ser igual a uma função xy, e você tem o valor inicial, que é o y, né, que é essa função no x0. Bom, usando o conceito de derivada, né, vamos lembrar aqui o conceito de derivada. A derivada de y vai ser y1 menos y0, x1 menos x0. Então, a gente tem aqui, ó, representado, no lugar do x1 e x0, nós vamos colocar aqui um x1, vai gerar um y1. O que nós vamos ter? Esse aqui vai ser o nosso h. O h vai estar aqui representando exatamente o intervalo em x, essa variação em x. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, eu posso dizer que existe uma aproximação entre y1 menos y0, que vai ser igual a h vezes a derivada da função, exatamente a nossa equação diferencial. Essa equação diferencial, eu ainda posso trazer aqui o menos y0, né, o valor inicial para y, para o segundo membro. Já vou construindo aqui a equação de Euler. Y1 vai ser o y anterior mais h vezes a função, ou melhor, a equação diferencial no ponto inicial, x0. Então, dando prosseguimento, a gente vai agora, para facilitar a nossa compreensão, esse x, e essa equação diferencial no ponto x0, eu vou escrever ela, vou substituir ela pela definição da função, pela função, ó. Tiro ela e coloco a minha função. Então, agora eu vou ter a função, só que inicialmente ela no ponto x0. Então, olhe bem, eu vou encontrar uma primeira aproximação da minha derivada a partir do valor inicial, mais h vezes a minha equação diferencial, olha aqui destacando ela, no ponto x0 e y0. Aí, na sequência, eu vou fazer y2 com os valores de y1. Aqui eu vou encontrar y1 e vou trabalhar com o meu passo em x e o valor y1 que eu calculei. Isso substituindo na minha equação diferencial. E aí, y3 até chegar a essa equação aqui de Euler, que é uma equação generalizada, vai ser y igual a n mais 1 igual a y índice n mais h vezes a função em x n e yn. Então, eu vou traçando essas retas aqui, ó, voltando, eu tenho uma primeira reta, aí eu vou traçar outras retas até chegar na minha solução aqui para a minha EDO. Aí vem uma questão, eu não vou encontrar uma função, vou encontrar exatamente esses pontos aqui, eu vou encontrar esse ponto para x0, esse ponto para x1, esse ponto para x2, esse ponto para x3. Então, esse aqui, se eu desejar encontrar uma função como solução, tem que fazer um processo de interpolação. Então, aqui a gente tem um resumo, né, de tudo isso que eu falei. Queria destacar apenas a equação, né? A equação do método de Euler, a forma geral dessa equação, nós temos ela aqui, ó. Olha aqui. Como eu já escrevi para você, ele coloca aqui como y i mais 1 é igual a yi mais h vezes a função em x i, yi. Bom, essa aqui é a fórmula geral. E aqui tem o erro, né? Erro vai ser i mais 1 igual a y de i mais 1 menos y de xi mais 1. Então, você vai fazer essa diferença para encontrar o erro, ou seja, você vai pegar o y posterior
menos o y anterior, menos o y no ponto de xi posterior também. Então, aqui é o cálculo do erro. Bom, o exemplo que nós temos, ele está aqui retratado. Nós temos uma malha, né, de 0,1. Então, eu sei que os meus valores em x vão de 0 a 1. Nós temos, então, nosso PVI, que é essa equação diferencial aqui, ó, x menos y. O PVI tem que ter o valor inicial. Então, y0 no ponto x0 ela é igual a 2. E aqui tem outros dados, como o h e o número de subintervalos. Como o número n é 5 e o passo, né, h é 0,2, eu já tenho condições de começar a fazer uma tabela aqui, ó, é um número bem pequeno de iterações. Eu posso fazer uma tabela aqui, que eu vou ter aqui as iterações, vou ter o meu xi e vou ter o meu yi. Então, minhas interações vão ser 5 interações. Então, aqui eu coloco essas 5 interações. O primeiro valor já vimos aqui que é 0. O passo é 0,2. Então, aqui vai ser 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Fechamos no 1. Minha tabela, eu posso fechar aqui ela, né? E apagar aqui esse excesso. Né? Opa. E vamos trabalhar para encontrar os valores de y. O primeiro eu já vi que é 2. Pronto. Agora vamos fazer os cálculos. Ó. O y1, que é o que nós vamos fazer aqui nessa segunda linha, vai ser quem? O anterior, que é o y0, mais o h vezes a função em x0, y0. Então, essa é exatamente para atender essa fórmula, né? I mais 1 igual a yi mais h vezes a função em xi, yi. O i aqui é do índice, né, pessoal? Então, aqui, para encontrar esse primeiro valor, né? Vamos chamar aqui de I1. Aqui, nós temos aqui a primeira etapa. Então, você vai calcular baseado na linha anterior. Então, você tem o y1 é 2, o h já é 0,2, a função x em x0, y0. Olha a função aqui, vamos destacar ela aqui. A função vou colocar aqui em cima. Eu chamei de função, mas aqui é a equação diferencial, né? Olha aqui bem em cima. Então, eu vou ter x menos y. Quem é o x dessa linha, né? O x dessa linha é 0. E o y menos y, que é o 2. Então, é simples esse cálculo aqui, deu 2 mais 0,2 vezes menos 2, vai dar negativo, né? Vai dar, no caso aqui, menos 0,4. Ou seja, essa expressão deu 1,6. Então, aqui eu já estou diminuindo o valor, 1,6. O outra seria o quê? Y2. Y2 vai ser quem? O y anterior. Y1 mais h vezes x1, y1. Então, nós vamos ter o quê? Y2, Y1. Agora eu vou na linha do Y1. Mas eu estou indo resolver o Y2. O Y1 aqui é 1,6, o H é fixo, 0,2. Agora é a função, vai ser x menos y. Eu vou olhar o x anterior, é 0,2, coincidentemente, menos 1,6. Então, essa conta aqui eu já fiz, deu 1,132, 132, tá bom? Então, eu já tenho esse valor para completar a tabela. Então, a gente vai transportar esse valor para a próxima página.
Então, nós temos novamente aqui que fazer essa tabela, né? Bom, a gente continua aqui na página seguinte, né? Então, aqui nessa página, a gente vai colocar novamente aquela tabela. Para a gente continuar, são 5, né, expressões aqui para a gente calcular. A tabela nós tínhamos feito aqui, ó, o I, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5. O nosso X, 0, 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, fechou aqui, ó, 1, retornando aqui. O Y, nós já achamos nesse Y aqui, ó, o valor inicial é 2, com 1,6, 1,32, né, 1,32. Nós paramos aqui. Vamos calcular, então, o Y3. O Y3 vai usar o Y2 mais o H vezes a função, nossa equação diferencial x menos Y vezes x, ou x2, Y2. A função, né? Bom, Y3 vai ser Y2, vou pegar o valor anterior, 1,32, mais H, que é 0,2. A função vai ser X2, que é 0,4, menos 1,32. Para adiantar que eu já fiz essa conta, deu 1,136, 1,336. Bom, o quarto vai ser o anterior, né? Quarta interação, H vezes a função x3, y3. Então, vamos aqui. Na sequência, vou olhar agora para a linha anterior, do 3, né? É 1,136 mais o H, que é 0,2. Agora, tu fechou um parênteses aqui. O H, o x3 aqui é 0,6, menos 1,136. Então, aqui a quarta ficou, já fiz essa conta, 1028. 1028. Então, só faltaria a quinta, né? A quinta expressão. Vamos trazer aqui para o cálculo nesse cantinho aqui direito da tela. Então, a quinta vai ser o quê? Y, a quinta vai ser o Y a quarta, 15,4, né? E a função, usando aqui os valores da quarta linha. Por isso que as interações, passo 1, são dessa forma, pegando sempre o valor anterior. O Y anterior foi 1,028, mais H, que é 0,2, vezes aqui, apertou um pouquinho, a gente vai colocar aqui na linha de baixo. Vai ser o 0,8 menos 1,028. Então, Y aqui, quinta interação, já encontrei aqui 0,8983. Aqui fechei a minha tabela, 0,983. Observe que eu fui encontrando os valores da tabela. E essa tabela aqui, inclusive, eu posso usar algum programa para interpolar uma função, que seria a solução dessa equação diferencial. Então, esses valores eu posso usar, por exemplo, o Excel e usar esses valores. Mas antes de usar o Excel, por exemplo, vamos trabalhar com o Scilab. O Scilab vai me dar algumas respostas em relação a isso. Vamos aqui trabalhar com o Scilab na seguinte condição, ó. Temos aqui no Scilab na nuvem a possibilidade de escolher alguns códigos. Eu já tenho aqui um código já adaptado, né, para esse problema, ó. Ó o código aí.
ele está com aquela função, né? A função que nós trabalhamos está aqui retratada, ó. T menos Y. No caso aqui, T equivale ao X. Aqui os valores iniciais, né? PVI, o 0,2 como equivale a um passo também, né? E o T0 foi 0. O passo aqui ficou 0,2. Então, quando eu coloco aqui, ó, lembrando que a conclusão foi 0,983, quando eu vou aqui no nosso Scilab na nuvem, eu posso copiar, né, aquele código e pedir para ele executar. Quando ele executar, nós podemos visualizar aqui a solução, ó, 0,983. Independente disso, eu posso também trabalhar aqui, escolhendo aqui, ó. Eu vou fazer aqui um Scilab, vou dar uma reiniciada. Eu vou em matemática aqui, ó, categoria matemática e estatística, número 8. Vou aqui em número 2, que é cálculo numérico. Seleciono o livro aqui, vou selecionar o primeiro, o livro de Rao. E vou aqui em EDOs, ó. Pronto. E eu vou no método de Euler, olha aqui, com um problema de valor inicial. Entretanto, existe o Euler modificado, não é o objetivo dessa aula. Pronto. Ele vai me dar um exemplo. Aqui tem outra função que ele vai gerar o resultado. Foi a partir daí que a gente fez uma adaptação. Essa função aqui já é outra função, no caso aqui, uma função desse tipo aqui, ó. Y menos t equivale ao x sobre y mais t. Essa foi a função que está à disposição aqui para vocês. Voltando aqui para o nosso slide, nós podemos fazer mais considerações. Ó, esses dados aqui são os valores que eu posso agora, por exemplo, fazer uma interpolação. Tem uma função que retrata esses valores? Tem. Então, a gente pode fazer uma interpolação de Lagrange e encontrar, por exemplo, essa função que retrata a solução dessa EDO. Ok? Então, você pode usar o Excel, ele faz esse trabalho, né, de retratar esses valores. Eu vou tentar aqui gerar um Excel para a gente. Enquanto isso, eu vou dar outro exemplo para vocês. Vamos aqui. Vamos lá. O outro exemplo já está todo calculadinho. Olha aqui. É um valor inicial de... Vamos destacar esses valores, né? É importante. Nós temos um PVI que você tem a EDO 2x mais 3 com x0 igual a 1, y0 igual a 1, ou seja, y de x0, né, y de 1 é igual a 1. Então, esse aqui é o valor inicial, né, dado aqui para resolver essa questão. Sendo que a malha começa de 1 até 1,5. Então, está aqui a tabelinha, ó, de 1 até 1,5. Você vai exatamente repetir aquelas interpolações e vai gerar esses resultados. Ah, mas aqui não gerou uma função, solução. Realmente, aqui você teria que interpolar. E ainda posso detalhar mais ainda. Aqui anterior estava um passo de 0,1. Eu posso trabalhar ainda, ó, com uma interpolação ainda maior, que é de... Não digo interpolação, eu digo um passo de 0,01. Então, você ganha mais precisão. Para isso, você tem que ter força computacional, né? Aqui, nossas referências. O Excel está aqui, aberto. A gente vai colocar aqueles valores ali para gerar uma função. Ó, pessoal, os valores foram 0, 2. Lembrando que aqui
primeira coluna é x, esse aqui é 0,2, 0,4, 0,6. A gente pode usar a interpolação até de Newton Gregory, né? Interpolação de Newton Gregory. Esse aqui foi 0,983. Subindo aqui com os valores 1,028, quase 3. 1,136. Subindo aqui vai dar 1,32. E aqui 1,6. Pronto, olha aqui. Esses foram os valores que nós encontramos. Então, vou aqui inserir um gráfico de dispersão. Olha aqui. Olha aqui a solução daquela EDO. E vou pedir para o Excel fazer essa interpolação. Eu posso fazer também manualmente, né, essa interpolação, usando aí Lagrange. Pronto, essa é a solução daquela EDO que a gente calculou passo a passo. Ah, mas aqui não tem opção. Vamos para a função. Eu vou aqui e peço para inserir uma linha de tendência. Clico no botão direito. É uma curva ali. Eu acho, lembra bem uma curva... É uma curva exponencial. Vamos pedir para ele achar aqui a equação. Pronto. Deu aqui, exponencialmente, deu um R quadrado 0,94. Então, a gente pode tentar colocar outra linha de tendência polinomial, né? Ver se dá um R melhor. Polinomialmente, né, uma quadrática, deu melhor resultado, 0,99, praticamente perfeito. Então, vou tirar aquela e colocar apenas a quadrática, né? Pronto. Então, essa aqui seria a solução, ó, daquela equação diferencial com valor inicial. Seria essa curva, essa função, seria a solução daquela EDO. Com os valores de y encontrados, nós conseguimos construir uma função que representa a solução daquela EDO. Está aqui a função 1,1 x ao quadrado menos 2,1 x mais 2, aproximadamente. É a nossa solução daquela EDO que a gente calculou aqui. Calculou exatamente os valores passo a passo, né? Calculamos os valores de y e, a partir desse valor, interpolamos. Aí, o método de interpolação, a gente destaca Lagrange ou Newton. Então, usamos o Excel para fazer esse trabalho de interpolação. Então, assim, a gente consegue resolver uma EDO usando o método de Euler, que é um método de aproximações sucessivas. Então, a gente agradece. Se inscrevam aí, abraço, tudo de bom, bons estudos.